Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de fenômenos mecânicos. Essa é a aula 13, no ciclo 3, e nós estamos falando aqui num tema que é basicamente momento linear. Então, momento linear envolve conservação dessa grandeza em determinada situação, como a gente viu na aula passada, tá? Quando a força resultante externa ao sistema onde eu estou analisando é zero, se eu falo que Pzão é o momento do sistema, a força resultante é a variação do P em relação ao tempo. Se a força resultante resultante e externa for igual a zero, significa que a variação do momento total em relação ao tempo é igual a zero, significa que o momento é constante, logo, se é constante, se conserva. Na aula de hoje, o foco é, dentro dessa conservação de momento linear, uma situação, um fenômeno específico. Qual é esse fenômeno? É um fenômeno de colisões. Tá? Essencialmente aqui eu vou falar de colisões de dois corpos indo em dois corpos, mas não há necessidade, né? Desde que haja alguma interação, né? Eu posso ter uma interação de três corpos, N corpos, se eu quiser, ou eu posso ter dois corpos iniciais, mas digamos que um corpo pode quebrar e sair um outro pedaço. Isso num processo clássico, né? Eu posso pensar num processo subatômico, mas o problema do processo subatômico é que, se eu não tomar cuidado, eu preciso, primeiro, se as velocidades são relativísticas ou não. Se velocidades forem relativísticas, eu vou precisar redefinir esse momento linear, que é classicamente P igual a massa vezes velocidade. Mas não é o objetivo desse curso, então é só um alerta geral. Então eu vou começar falando de colisões entre dois corpos. Primeiro, colocar mostrar de uma forma geral, né, o que é um processo de colisão, né, quais são as principais exposições que nós fazemos, as equações envolvidas, tá? E eu vou partir para situações específicas que eu começo com colisões unidimensionais, tá? E depois eu vou para o bidimensional. E nesse processo aí eu vou classificar os tipos de colisão que existem, que nós vamos tratar, tá bom? Então eu vou começar aqui falando de colisões entre dois corpos, uma situação geral. Embora eu fale de dois corpos, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais geral aqui, que é o seguinte. Por colisão aqui eu vou entender que são duas partículas, tá? Que em geral eu tenho uma partícula de massa M1, uma partícula de massa M2 e cada um vai ter uma velocidade inicial, V1i, vetor, velocidade. Aí eu tenho aqui para massa 2, V2i. Tá? Aí estão em rota de colisão e vão colidir. E aí tem a região da interação. Então aqui eu vou chamar de região da interação. E depois vão emergir aqui várias partículas, tá? Aqui eu coloquei M1, coloquei velocidade. Bom, eu vou colocar momento aqui, que momento é M1 vezes V1, tá? Mas P1 inicial, P2 inicial, tá? E aqui eu posso ter
um certo P1 final, que é massa vezes velocidade, então um certo P1 final, posso ter aqui um P2 final e um certo, e assim por diante até um certo Pn final. Tá? Aqui a gente vai tratar o caso n igual a 2. Ou seja, as duas partículas que estão presentes inicialmente vão estar presentes no final do processo de colisão também. Então é uma situação específica, tá? Então a partícula não é quebrada. Então é esse tipo de situação que eu vou analisar aqui na aula de hoje. Tá? Aí se verifica o seguinte, que é importante: essas partículas, elas estão livres. Então a força resultante externa sobre elas é zero antes da colisão, e também a força resultante externa é zero depois da colisão. Tá? E durante a interação também, porque esse sistema aqui, partículas descrevendo uma interação, esse é o meu sistema, e eu estou considerando que a força resultante é igual a zero nesse sistema. Portanto, o que acontece aqui momento, né, por causa disso, porque força resultante externa é igual a zero, isso implica que momento total inicial, que é antes da colisão, é igual momento final, que é depois da colisão. Tá? Aí se eu pego n igual a 2, eu vou ter, inicialmente, o momento total do sistema é P1i, vetor, né, claro, mais, porque momento é grandeza vetorial, P2i, que é o momento desse cara aqui, isso é o momento total inicial antes da colisão. Isso aqui é igual momento total final, que é P1f mais P2f. Tá? Isso aqui é a conservação do momento linear total do sistema, tá? Que é uma grandeza vetorial. Tá? Então, a princípio, se eu tenho uma colisão em 3 dimensões, eu tenho 3 equações aí. Uma equação para o eixo x, uma equação para o eixo y e outra equação para o eixo z, caso a gente esteja tratando aí essa equação vetorial em coordenadas cartesianas. Tá? Bom, e aí, quanto isso aqui é só momento, isso sempre acontece no processo de colisão, né, que é caracterizado com o quê? Sistema isolado, força resultante externa igual a zero. Aí, nós podemos questionar sobre a energia mecânica, ou nesse caso aí essas partículas são livres, aqui está livre e aqui está livre também, então a energia mecânica é essencialmente energia cinética, então a gente está olhando a energia cinética num processo de colisão. Essa energia cinética ela pode se conservar ou pode não se conservar. Tá? Então, olhando para a energia cinética, eu consigo classificar a colisão em 2 tipos de colisões. Vou apagar aqui. Mas vai ter que ficar claro, né? Mentalizar essa figura que eu apaguei aqui. Né? E aí, quanto a energia cinética, que eu estou denotando aqui com letra K maiúsculo, ela pode ser do tipo a colisão pode ser caracterizada ou tem um nome classificado como sendo colisões elásticas. O que quer dizer isso?
a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, ou seja, a conservação de energia cinética. Também, esse momento é sempre verdade. E se a colisão é elástica, a energia cinética final é igual à inicial, portanto, a conservação. E colisões que nós chamamos de inelásticas. Então, nesse caso, colisões inelásticas, KI é diferente de KF e geralmente a perda de energia cinética. Tá? Claro, pode ter havido aí um processo de colisão lá dentro, né? Você tem uma energia armazenada que quando eles batem a liberação, aí aumento de energia cinética, mas se você pegar numa situação que não há isso, o que acontece geralmente é a tendência da energia cinética diminuir. Tá? E, em particular, então, a energia cinética não é conservada. Tá? Não há conservação da energia cinética. E tem um caso de inelástica, de colisão inelástica, que é colisões que são chamadas de colisões totalmente ou perfeitamente ou completamente inelásticas. Tem a palavra aqui. Então, completamente ou perfeitamente, etc., inelásticas. Tá? O que acontece nesse tipo de colisões? Como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar um ponto e vírgula. Tá? As partículas, elas vão sair grudadas. Tá? A gente se verifica depois que quando isso acontece, geralmente a energia cinética do sistema diminui. Tá? Tem uma partícula, então duas colidem. Então vamos supor, por algum motivo, né, eu posso, do ponto de vista de laboratório, eu posso colocar ali um velcro, né, um sistema de velcro que um encosta no outro e pá, os dois saem juntos. Ou posso colocar ímãs, né? Cada partícula carrega um ímã, daí eu coloco a polaridade aqui do ímã de tal maneira que, pá, quando juntam, eles saem grudados, tá? Saem grudados, na linguagem aqui matemática da física, significa que a velocidade final dessas duas partículas vão ser iguais. Se essas velocidades são iguais, saem grudadas, então eu estou falando de colisões perfeitamente ou completamente inelásticas. Tá? Bom, então essas são as maneiras da gente classificar. Tá? Então eu tenho um conjunto de duas equações, uma ou duas equações. Uma equação, necessariamente, num processo de colisão que eu vou ter, é conservação da energia, conservação do momento linear. Momento linear total antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. Como é uma grandeza vetorial, aqui eu tenho uma equação vetorial, ou seja, equação que posso ter três componentes, ou pelo menos três equações. Tá? E se a colisão for elástica, a energia cinética se conserva. Se a energia cinética se conserva, eu tenho mais uma equação, que é a equação da conservação de energia cinética. Tá? E se a energia não se conserva, eu estou falando de colisões inelásticas, tá? Então, no caso de inelástica, KI é diferente de KF, a não ser que a pessoa fale que durante o processo de colisão perdeu, por exemplo, um X porcentagem de energia cinética inicial, aí eu consigo equacionar, né? Mas se não falarem nada e falar que a colisão não é elástica, então eu não tenho como usar essa equação aqui. A não ser que o problema me fale que a colisão é perfeitamente ou completamente inelástico. Daí, o que eu tenho aqui? As partículas saem grudadas, portanto, as velocidades finais são iguais. Tá? Eu vou começar discutindo
uma colisão, primeiro, unidimensional. Então, duas partículas se movem num determinado eixo, que eu vou chamar de eixo X, tá? E tratar primeiro uma colisão inelástica e depois uma colisão elástica, tá? E depois eu vou para colisão bidimensional. Então, isso é melhor visualizado classicamente quando uma bola de bilhar bate numa outra bola de bilhar e tem a colisão, o processo uma colisão oblíqua, tá? Ela não anda na linha reta. Claro, nesse caso aqui eu posso também pegar uma bola de bilhar também, mas a colisão tem que ser frontal, de tal maneira que a partícula inicial anda em linha reta e a final também numa linha reta só, tá? Então vamos lá. Colisões inelásticas e 1D, uma dimensão. Colisões inelásticas em 1D. Tá? Vou fazer aqui minha figura. Tem aqui meu eixo X. Eu vou repetir meu eixo X aqui embaixo. Tá? E aí eu vou ter uma partícula de massa M1 e uma partícula de massa M2. Aqui eu vou ter a velocidade V1i. Aqui eu vou ter a velocidade V2i. Pá, batem. Aí eu vou ter uma situação final. M1, M2. Eu vou ter V2, desculpa, esse aqui é V1. V1F. Esse aqui é V2F. Claro, no movimento unidimensional, uma dimensão, se for verdadeira uma dimensão, a partícula que está atrás aqui não vai para frente, né? Porque aí seria duas dimensões, né? Ele teria de alguma forma pular, vai fazer alguma coisa, tá? Então essa é a situação, digamos assim, mais realística, tá? Aqui é antes e aqui é após, tá? Então o que acontece aqui? Primeiro, do começo, momento total, vetor inicial antes da colisão é igual momento total depois da colisão, tá? Que isso aqui, de novo, estou repetindo, é P1i mais P2i igual P1f mais P2f, que é a grandeza vetorial. Só que agora o movimento só acontece no eixo X. Então eu vou só escrever a componente X dessa equação aqui. Então vamos lá. Componente X vai ser momento P1i, massa M1, velocidade é V1i. Tá? Eu escrevi só a componente da velocidade. Está toda no eixo X. Mais momento 2 é M2, V2i, só. Isso aqui é igual M1, V1f, mais momento P2, M2, V2f. Tá? Bom, o que tem aqui é que eu tenho uma equação e, a princípio, 6 variáveis. Tá? Variáveis que eu falo é grandezas aqui, físicas que entram aqui. Por exemplo, não, eu vou listar essas 6 variáveis. Massa M1 e M2 e as 4 velocidades. As 2 velocidades iniciais e as 2 velocidades finais. E eu só tenho uma equação. Então eu não tenho como amarrar todo mundo.
todas as equações. Ou seja, eu não consigo determinar todo mundo se todo mundo for incógnita. Por quê? Porque eu só tenho uma equação para tratar 6 variáveis. A matemática diz que se eu tenho n variáveis, ou n incógnitas, eu tenho que ter n equações linearmente independentes. Ou seja, não adianta multiplicar uma equação por 2, por x, ou dividir, tirar uma nova equação, porque ela é linearmente dependente da outra equação, tá? Tem que ser linearmente independente. Aí eu consigo extrair as variáveis, as incógnitas, tá? Então aqui, se eu tiver 6 incógnitas, eu tenho 6 variáveis, mas se tiver 6 incógnitas, eu não consigo descobrir, tá? Me se derem 5 dados das 6 variáveis para achar um, aí eu consigo, tá? E, então não dá para fazer mais, aqui não dá para fazer nada. Agora, não dá para fazer nada, mas, assim, agora eu vou para o próximo passo, tá? Então, isso aqui é uma colisão inelástica. Agora, se eu falo que a colisão é completamente inelástica, então eu tenho mais uma equação na jogada, tá? Então, a velocidade 1 final é igual a velocidade 2 final, que eu vou chamar de VF, tá? Aí eu venho aqui, eu tenho 6 variáveis, né? Mas eu tenho mais uma equação, eu tenho 2 equações agora, 6 variáveis, tá? E eu vou fazer vou apagar aqui, vou tentar não apagar aqui. E aí eu vou fazer uma outra suposição. É uma situação possível, tá? A outra suposição é que a colisão, além de ser completamente inelástica, ou seja, essa equação vale, eu vou falar que a velocidade 2i igual a zero, tá? Então, o objeto de massa M2 está em repouso. Então, se eu fizer isso, eu vou pegar essa equação aqui e vai acontecer o seguinte. M1 V1i mais M2, o V2i vai ser zero, então isso vai ser zero, igual M1 V1f é VF mais M2 V2f também é VF, porque eu estou usando essas duas suposições aqui, tá? Bom, coloco em evidência VR, portanto eu tiro uma equação daqui por uma situação particular, que velocidade VF igual a M1 V1i dividido por M1 mais M2. Tá? Então, nesse caso aqui, se as massas forem dadas e a velocidade inicial for dada, eu consigo tirar a velocidade final do sistema. Tá? É isso que essa equação diz. Bom, uma aplicação prática dessa situação aqui. Colisão unidimensional, completamente inelástica, quando um objeto está em repouso, o que está em repouso ele é alvo, é um alvo fixo, e o outro ele colide com esse alvo fixo, portanto, ele é o projétil. Tá? E falando em projétil, é exatamente isso. Quando a gente fala de projétil, a gente lembra uma arma. Tá? Hoje a gente tem toda uma tecnologia diferente para medir a velocidade com que uma bala parte da arma, né? Qual é a velocidade inicial da bala, mas antigamente a gente utilizava esse arranjo que eu vou falar aqui, que é
chamado de pêndulo balístico, tá? Que vai ser uma aplicação dessa fórmula aqui durante o processo de colisão. Só que o pêndulo balístico não para ali, porque eu quero medir a velocidade inicial da bala, então como isso é feito? Então eu vou descrever o processo físico total, tá? Que são 2 etapas, como vai ficar claro aqui para vocês, tá? Então eu vou apagar tudo isso aqui e lembrar que é esse tipo de situação, com esse cara em repouso, vai bater e os dois vão sair juntos. Se isso acontecer, a velocidade final do sistema, com os dois juntos, é essa velocidade aqui. M1 V1I, M1 mais M2. Tá? Eu vou manter essa equação aqui por enquanto. E eu vou fazer uma figura. A figura vai ser a seguinte. Teto. Fio. Pendurado. E aqui eles suportam o meu alvo, que é um bloco de madeira de massa M, tá? E aqui eu tenho uma bala. Essa bala, essa é a velocidade que eu quero. O projétil. De massa Mzinho. E esse cara vai ter uma velocidade V, tá? Velocidade inicial eu vou chamar de V. Aí vem aqui, pá, eu atiro, a bala penetra aqui, só que isso aqui é um pêndulo, né? Isso aqui é fio. Então o que acontece é que esse cara vai fazer isso aqui. Tá? E aí vai ter uma diferença de altura, quer dizer, inicial e final, que eu vou chamar de H. O quanto o bloco sobe. O bloco mais a bala, tá? Então, esse cara aqui já é M mais Emão. A bala está aqui. Tá? Já penetrou aqui. Então, M mais Emão sobe para uma altura H. E aí, essa altura H é medida. Tá? E, pela medida do H, eu vou descobrir essa velocidade Vzinho. Tá? Como? Então, aqui tem que tomar um cuidado muito grande, porque é o seguinte, esse processo da bala, pá, bater, aí encravar aqui, e os dois subirem para cá, é um processo de 2 etapas que fisicamente eu consigo distinguir. Tá? São frações de segundo. Né? Na prática, né, como fenômeno, talvez não seja tão claro assim distinguir. Mas do ponto de equacionamento, de equacionar, né, a física, fazer a equação matemática, distintamente, claramente a gente separa em 2 processos. Tá? Quais são esses 2 processos? O primeiro processo é a bala batendo no bloco de madeira e encravando lá. Tá? Essa bala está horizontal, e mesmo não tivesse horizontal, um pouco antes da bala chegar no bloco e um pouco depois dele penetrar, a força envolvida aí é tão grande que qualquer outra força é desprezível. Essa força o quê? Essa força impulsiva que eu falei na aula passada, tá? Então, aí o que acontece? A conservação de momento linear. Aí eu vou ter, por causa da conservação de momento linear, o bloco de madeira mais a bala dentro, elas vão ter uma velocidade, a mesma velocidade, porque a bala está dentro do bloco de madeira, ele vai subir até uma altura H. Nesse processo de subida aqui, a única força relevante presente aqui é a força gravitacional, que é uma força conservativa. E se a força é conservativa,
o que acontece? A conservação de energia mecânica. Então, na primeira parte, a conservação de conservação de momento linear, e na segunda parte, a conservação de energia. Tá? A conservação de momento linear, que é a primeira parte, que é 2 etapas, né? Eu tenho aqui 2 etapas. Então, a primeira etapa é P1 igual P2. Que vai dar o quê? Isso aqui. Que vai dar exatamente esse cara aqui. Tá? Então, é uma colisão, etapa 1. Então, é colisão completamente inelástica. E vale essa equação. Então, vamos lá. A velocidade final vai ser o quê? M1 da bala, eu falei que é Mzinho. V1i, falei que é V. Dividido por M1 é Mzinho, M2 é Mzão. Então, Mzinho mais Mzão. Tá? Então, eu vou ter aqui, com a bala aqui dentro, Mzinho mais Mzão. Com uma velocidade VF. Por causa da corda, ele não vai para, né? Ele vai subir. Subindo até uma altura H. Aí eu vou ter uma segunda etapa, que eu não vou precisar mais, que é a etapa 2. Subida, sistema M mais M. Bala mais o bloco. O que acontece? A energia mecânica no A, que aqui é o ponto A, é igual a energia mecânica no ponto B. Aqui vai ser o ponto B. Tá? Situação B. Aqui eu só tenho energia cinética. Se eu pego energia potencial igual a 0 nesse nível aqui, tá? Então eu vou ter meio de mv quadrado, só que quem é m? Mzinho mais mzão. V ao quadrado. Que velocidade? Esse VF aqui ao quadrado. Tá? É VF, final é final por causa da pós a colisão, mas não é o final do processo. O final do processo a velocidade é 0, quando sobe lá até atingir a altura H. Que é igual final, que é Mzinho mais Mzão G altura H. Mzinho, Mzão, 0. Não é 0 não, cancela. Então, eu vou passar o 2 para lá, aqui vai ser VF ao quadrado. Quem que é VF ao quadrado? Mzinho, V, Mzinho mais Mzão. Isso aqui é VF ao quadrado, é igual, passo 2 para lá, M mais M já cancelei, 2GH. Tá? Que eu não vou precisar mais. Aí aqui, isolo V quadrado, então V tá ao quadrado, né? Vou extrair raiz quadrada, vai ficar Mzinho mais Mzão, dividido por Mzinho, raiz de 2GH. Tá? Então, essa é a resposta final. E Vzinho, V, é a velocidade inicial da bala. Se eu conhecer as massas e a altura H, eu tenho como estimar a velocidade da bala. Tá? Então essa é a aplicação de uma colisão unidimensional completamente inelástica. Tá? Bom, agora eu vou fazer toda uma discussão ainda sobre colisões em uma dimensão, só que agora é uma colisão elástica. Tá? Então vamos lá.
a figura que eu vou fazer aqui é exatamente igual àquela figura anterior. Posso, né, não precisar fazer figura, mas só para deixar aqui as grandezas envolvidas e de tanto repetir, olhar, eu acho que assimila melhor. Então, colisões elásticas em 1D. Então vamos lá, como eu tinha antes, como é uma dimensão, vou escolher aqui o eixo X e eu vou ter um objeto de massa M1, de novo, velocidade é V1 inicial, velocidade vetorial. Eu vou ter massa M2, velocidade é V2 inicial. Aí vai ter uma colisão. M1 vai ter uma velocidade V1 final. E M2 vai ter uma velocidade V2 final, exatamente como antes. Tá? Então, novamente, força externa durante o processo aqui de colisão, antes a partícula está livre, depois está livre, durante o processo de colisão também está isolado, e a força externa, resultante externa é zero, e isso implica que momento total antes da colisão, momento total depois. E aí, como no caso da colisão inelástica, como eu tenho duas partículas envolvidas, eu tenho aqui P1 inicial mais P2 inicial igual a P1 final mais P2 final. Tá? O movimento é unidimensional, então vou analisar só a componente X da conservação de momento e vai dar de novo M1 V1i mais M2 V2i igual a M1 V1f mais M2 V2f. Tá? Essa é a primeira equação. Eu vou colocar para essa equação aqui, dar um nome, uma identificação, que é um asterisco. Tá? Mas, além dessa equação da conservação de momento, eu sei que são colisões elásticas que eu estou tratando. Então, porque são colisões elásticas, então K inicial igual K final. Então, o que significa isso? Energia cinética inicial, energia cinética da partícula 1, então é meio de M1 V1i ao quadrado, mais energia cinética da segunda partícula, M2 V2i ao quadrado. Isso tem que ser igual a energia cinética da partícula 1 final, então é M1 V1f ao quadrado, e a energia cinética da partícula 2 V2f ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a equação que eu vou chamar de 2 asteriscos. Tá? O que eu consigo fazer aqui, porque não preciso ficar carregando, é o fator meio. Porque meio aqui, meio aqui, meio aqui, meio aqui, né? Eu consigo cancelar para ficar uma equação mais resumida. Tá? Bom, novamente eu tenho o quê? 6 variáveis em jogo e eu tenho 2 equações. Tá? Então, qual é o meu objetivo aqui? Não está todo mundo amarrado aqui, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever as velocidades finais em função das massas, quer dizer, eu tenho que conhecer as massas, e as velocidades iniciais. Tá? Então, no fundo,
4 dessas variáveis eu conheço, são dadas. Então só faltam, tem 2 incógnitas, tá? Como eu tenho 2 equações, com 2 incógnitas eu consigo resolver, tá? Então eu vou escrever, vou pegar essas 2 equações aqui e encontrar V1F e V2F, em função das massas e das velocidades iniciais, tá? Bom, como é que eu vou fazer isso aqui? É o seguinte, eu acho que eu vou ter espacinho aqui, também para baixo, mas acho que não vai cortar a imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever de um lado aqui M1, outro lado com M2. Então, M1 vou ter V1i ao quadrado. E aqui tem M1 também. Vou jogar para a esquerda. Vem com sinal negativo. M1 eu coloco em evidência. Vai ficar V1F ao quadrado. Isso aqui é igual. Aí eu vou ter aqui do outro lado M2. E eu vou colocar até um sinal negativo para ficar simétrico. Menos M2. E esse menos M2 é quando esse cara aqui passa para cá. Então fica V2i ao quadrado. Passa com sinal negativo, o sinal negativo está aqui. Aí eu tenho que considerar esse cara. Esse cara não tem sinal negativo, mas se eu tirei o negativo, então eu tenho que compensar aqui com o negativo, vai ficar V2F ao quadrado. Tá? Aí eu vou pegar essa equação aqui, a última, e dividir, calma aí, a mesma coisa, o mesmo tipo de brincadeira eu vou fazer com essa equação, um asterisco. Vou pegar esse cara aqui, deixa eu apagar tudo aqui então. Eu vou pegar essa equação de um asterisco e fazer a mesma coisa. M1, V1i. Aí eu vou pegar esse cara e jogar para a esquerda. Então vai ficar menos V1F. Igual. Aí eu aqui, menos M2. Jogo para o lado direito. V2i. Menos com menos é mais, né? Que é esse cara aqui. Menos com menos é mais. Então menos V2F. Tá? Então, essa equação que vem de um asterisco, eu tenho essa equação que vem dessa outra equação que vem da conservação de energia cinética. Aí eu vou pegar essa equação de baixo e dividir pela equação de cima, membro a membro. Tá? Se eu dividir membro a membro, então vou pegar esse cara aqui e dividir membro a membro. Aí M1 vai embora e vai ficar o seguinte, V1i ao quadrado menos V1f ao quadrado dividido por V1i menos V1f igual. Outro lado tem menos M2 cancela, vai dar 1 e vai dar V2f ao quadrado menos V2i ao quadrado dividido por V1i menos V1f. Tá? E aqui agora, vou manter um pouquinho, vou apagar aqui. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, se eu tenho a quadrado menos b quadrado, eu consigo escrever a quadrado menos b quadrado como sendo a mais b multiplicado por a menos b, que é uma identidade, né, relativamente trivial. Só fazer a distributiva aqui e chegar à conclusão que lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, se eu faço isso aqui, tá, o que eu vou ter? V1i menos V1f multiplicado por V1i mais V1f. Tá? O menos cancela com menos. Então, deixa eu só escrever em 2 etapas. Então, isso aqui vai ficar V1i menos V1f, V1i mais V1f.
aqui é V2i menos V2f, V2i mais V2f. Tá? Não sei se estava escrito aqui V2f primeiro, mas é V2i primeiro. Tem uma simetria entre esses. É muito espelhado aí. Tá? São muito parecidos. Se eu troco um pelo outro. Então o que eu fiz aqui? Esse vai embora com esse. Esse vai embora. Ah não, aqui é V2. V2i menos V2f. Aqui é esse cara aqui. Na hora de dividir. Esse vai embora com esse. Então vai ficar isso aqui. Tá? Aí, por exemplo, eu posso isolar V2f. Então, daqui, V2f passa esse cara para cá. Então, vai ficar V1i mais V1f menos V2i. Tá? Esse é V2f. E eu posso jogar, por exemplo, nessa equação aqui, o V2f, que está aqui. Isto. Jogo aqui. Tá? Se eu jogo aqui, o V2f vai ter um V1i, V1f e V2i. V1f, V1f. Só vai ter V1f. Aí eu isolo V1f. Então esse é o meu objetivo. Isolei V1f. Consigo escrever em termos das massas e das velocidades iniciais. Pronto. Uma missão cumprida. Agora, se eu tiver V1f, eu pego essa equação de novo, substituo o V1f aqui e acho o V2f em função das massas e das velocidades iniciais. Tá? Então, daqui, o que eu vou precisar? Só vou precisar essa equação aqui. Tá? Então, isso vai implicar que é M1 V1i mais M2 V2i é M1 V1f mais M2 e o V2f é V1i mais V1f menos V2i. Tá? O objetivo aqui é V1f. Esse termo tem um V1f, esse termo tem um V1f. E eu vou deixar do lado direito aqui. E o resto não. Tá? Aí vai ser escrito em termos de V1i, que eu vou fazer aqui. 3 pontinhos. V1i, esse cara também tem V1i. V2i, V2i. Jogo todo mundo para cá. Então vamos lá. A V1i vai ficar M1 daqui menos M2 V1i mais V2i. V2i vai ficar M2 menos M2 passa para cá, então fica 2 vezes M2. 2 vezes M2. V2i. Igual esse cara aqui, fatoro não, coloca em evidência o V1f, aí obtive. Aí basta passar dividindo aqui. Vou até colocar o resultado aqui, que eu não preciso mais desse cara. Portanto, uma equação eu já tirei. V1f é M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 V1i mais 2 vezes M2 M1 mais M2 V2i.
V2i. V2i. Então eu escrevi a velocidade final do corpo 1 em função das massas e das velocidades iniciais. Tá? Tá aí. Agora eu preciso achar V2F. Eu pego a equação que já tinha aqui e eu vou jogar V1F aqui nessa equação que eu tinha. É só álgebra aqui. Não tem... A física meio que tá, né? Tá meio parada aqui. A física vai voltar um pouquinho mais para frente quando eu for analisar essas equações. Então vamos lá. V2F igual a V1i, e vou colocar aqui menos V2i, mais V1F. Quem que é V1F? Tá aqui. M1 menos M2, M1 mais M2, V1i, mais 2 vezes M2, M1 mais M2, V2i. E aí o objetivo aqui, o que é? Escrever os termos que tem V1i, vou coletar, V1i, esse tem V1i. V2i, V2i. Tá? Então aqui vai ficar V1i, 1, mais M1 menos M2, M1 mais M2. Vou colocar aqui parênteses mesmo. Tá? Aqui tem uma fração. V1i. Mais, na verdade aqui é V2i, tem um menos 1. E aqui tem mais 2 vezes M2, M1 mais M2, V2i. Tá? Vou colocar esse cara no denominador comum aqui. Né? Vou colocar M1 e M2 também no denominador comum. Tá? Se eu coloco um denominador comum, aqui não tinha nada, aqui em cima vai ficar então M1 mais M2. Aqui, se eu coloco um denominador comum, vai ficar menos M1 mais M2. Tá? Aqui é M1 mais M2 mais M1 menos M2. Só fazer outra cor. M2 vai embora com M2. Aqui vai ficar menos M1 menos M2 mais 2M2. Então aqui vai ficar M2 menos M1. Tá? E aqui vai ficar 2 vezes M1. Aqui eu não vou precisar mais. Portanto, V2F vai ficar, daqui vai ficar 2 vezes M1, M1 mais M2, vezes V1i, mais M2 menos M1, M1 mais M2, V2i. É simétrico. Se você trocar o número 1 por número 2, essa equação vira de cima vira de baixo. Porque não tem nenhuma diferença entre esses dois objetos. Tá? Eu dei o rótulo de 1 e outro dei o rótulo de 2. Com a massa M1, velocidade V1, e outra massa M2, velocidade V2. Troco 2 por 1, eu troco as duas equações. Tá? Esse aqui é absolutamente, assim, dentro da colisão unidimensional e colisão elástica, essa equação é absolutamente geral. Tá?
Aí eu tenho situações particulares, que eu vou tratar aqui uma situação particular e chegar num resultado que vocês vão ter, vão conseguir mais ou menos ter uma ideia na casa de vocês, se vocês quiserem. Tá? Se vocês tiverem aí digamos assim, as ferramentas adequadas, os objetos adequados. Vou manter essa equação e fazer aqui o exemplo 1. Então a gente está na aula 13. O exemplo é o exemplo 1. Tá? No exemplo 1, eu vou ter uma situação que é uma colisão elástica, unidimensional elástica, com M1 muito maior do que M2. Tá? E aí eu vou ter a situação inicial, que vai ser seguinte: V1i vou chamar de V0. V2i eu vou chamar de menos V0. Então, daquela figura que eu fiz, ambas as partículas estavam indo para a esquerda, na verdade, uma está indo para a esquerda e outra... Desculpa, uma, né, da minha mão aqui. Uma está indo para a direita e outra está indo para a esquerda. E os dois têm o mesmo módulo de velocidade. Tá? Eles estão batendo uma colisão frontal. Só que a diferença é a seguinte, entre as duas. Uma, que é M1, que é o que está indo para a direita, tem massa muito maior que o M2 que está indo para a esquerda. Aí eu quero saber as velocidades finais. Tá? Como se trata de uma colisão unidimensional elástica, está aqui. Né? Velocidade final em função das massas e velocidade inicial. Então agora eu estou resolvendo um caso particular que eu posso usar essa equação aí, que eu tenho certeza que essas duas equações são válidas. Tá? Então vamos lá. V1i nesse caso é V0. Um vermelho. Tá? V2i é menos V0. V1i, V0. V2i menos V0. Tá? Aqui de cima, eu vou analisar esse termo aqui. Lembrando que M1 é muito maior que M2. Eu posso escrever o seguinte. Em cima, posso fazer M1. Como fatorei M1? Fica 1 menos M2 sobre M1. Dividido por, vou fatorar M1. 1 mais M2 sobre M1. M1 vai embora com M1. E é isso que eu tenho. Só que M2 é muito menor que 1. Então, 1 menos alguma coisa pequena, 1 mais alguma coisa pequena, e esse cara aqui vai para 1 para M1 muito maior que M2. Tá? Então, esse termo aqui é simplesmente 1. Tá? Aí eu vou olhar esse cara aqui. Então, vou apagar aqui. Deixa eu colocar aqui 1. Agora eu vou olhar esse cara aqui. É 2 vezes M2. Eu vou tirar aqui M1. Vai ficar 1 mais M2 sobre M1. Tá? M2 é muito menor que M1. 1 mais esse termo, 1 prevalece. Esse termo é praticamente desprezível. Aí fica 2 vezes M2 sobre M1.
Mas M2 sobre M1 é muito menor do que 1. Então esse termo tende a 0 para M1 muito maior que M2. Tá? Então aqui vai ser 0. 0 vezes. Tá? Ou seja, V1 final é aproximadamente V0. Porque esse termo é 0. Tá? Então eu tirei aqui, primeiro encontrei V1F é aproximadamente V0. Não é exatamente igual, porque M1 é muito maior que M2, não é infinitamente maior, é muito maior. Tem um termo aí, tá? Que não é exatamente V0, tá? Quanto maior for M1 em relação a M2, mais verdadeiro vai ser V1F ter o valor V0. Tá? E fazer a mesma análise para os dois termos de baixo. Os dois termos de baixo, tenho 2 vezes M1. Eu vou colocar M1 em evidência, vai ficar 1 mais M2 sobre M1. Se M2 é muito menor que M1, esse termo é praticamente 0. Então, vai ficar 2 vezes M1 vai embora que M1. Esse cara vai tender a 2 para M1 muito maior que M2. Tá? Então, isso aqui vai dar 2. Tá? E agora eu vou ter o último termo, que é, vou colocar M1 em evidência, vou colocar menos M1 em evidência, vai ficar 1 menos M2 sobre M1. E embaixo eu vou colocar M1 em evidência, vai ficar 1 mais M2 sobre M1. M1 vai embora com M1. É 1 menos número muito pequeno, 1 mais número muito pequeno. Então esse cara vai tender a menos 1 para M1 muito maior que M2. Então, esse termo aqui vai ficar menos 1. Só que eu tenho menos V0. Menos com menos dá mais. Então eu tenho mais V0 com mais 2V0. Então, esse cara aqui vai ser 3V0. Então, V2 final aproximadamente 3V0. Tá? Então, esse é o resultado final. Agora, uma coisa legal. Quem tiver, por exemplo, uma bola de basquete, é que eu não vou fazer aqui porque não vai dar para filmar. Até dá para filmar, né? Tem uma câmera móvel, tá? Mas não sei se eu vou conseguir segurar a câmera e fazer esse truque ao mesmo tempo. Bola de basquete, bem cheia. Tá? Pega uma bola, aí vê a massa da bola de basquete. Tem que ser uma bola de basquete de verdade, não oficial, digamos assim, né? Não para criança, tá? Bola de basquete de verdade. Aí você pega uma bola, pode ser uma bola de ping-pong, pode ser uma bola de tênis, tá? Acho que é uma bola, não precisa ser tênis, uma bola de borracha leve, para equivaler, essa situação aqui valer, tá? Um é mais pesado que o outro. Aí, você pega a bola de basquete, coloca por cima o de tênis e solta. O que vai acontecer? Os dois vão andar juntos. A bola de basquete vai bater no chão e começar a subir. É uma coisa muito rápida, né? Mas quando sobe, a bola de tênis ainda está descendo. Então, o que eu estou simulando? V0 e menos V0. Tá? Então, a bola de tênis ainda está descendo e a bola de basquete já está subindo. A bola de basquete é a bola 1. E com que velocidade vai subir? Velocidade V0. Tá? E a bola de tênis? A bola de tênis também vai ter o mesmo sinal, que eles vão subir. Os dois vão subir. Tá? Mas a velocidade final vai ser 3 vezes maior
do que a velocidade da bola de basquete. Então, quando vocês forem fazer isso, tá? Tomem cuidado para não bater na lâmpada no teto, porque a bola de tênis vai voar e vai voar muito, tá? Que vai ter uma velocidade 3 vezes maior. Então, isso é uma coisa que dá para fazer em casa, né? E vocês conseguem ver aqui a conservação de momento, tá? Bom, então é isso. O que eu vou falar agora é de colisões bidimensionais, tá? Fazer a equação, as equações envolvidas. Primeiro só colisão bidimensional genérico, geral, né? E depois mencionar quando tem a conservação da energia cinética, ou seja, a colisão é elástica. Então vamos lá. Então, vou fazer aqui, chamar de eixo X, um eixo Y, vou colocar um corpo aqui em determinada dimensão, parado, e um outro aqui. Tá? Então, esse cara vem aqui, vai bater, e ele vai seguir um caminho para cá. Vai ter uma velocidade 1 inicial, massa M1. Essa é a massa M2 em repouso. Tá? Ou seja, é um alvo fixo. Tá? Repouso significa V2 inicial igual a 0. E aí ele vem aqui, sai com a velocidade V2F. E aqui é V1F. O ângulo aqui vai ser θ1, o ângulo aqui vai ser θ2. Tá? Massa M1. E aí, geralmente, eu não vou falar muito aqui, não vou explorar, tá? Mas aqui, se eu estender centro a centro, eu vou ter uma certa distância, que é B, e esse cara é chamado de parâmetro de impacto. Tá? Esse parâmetro de impacto, na prática, é importante, que é o seguinte: vamos supor que vocês tenham duas esferas que vão se colidir. Cada um tem um raio R1 e um raio R2, tá? E aí, dependendo do parâmetro de impacto, que é a distância entre os dois centros das duas esferas, a colisão vai ter um determinado ângulo θ1, θ2, tá? Eles vão ter uma certa condição de colisão oblíqua, tá? E claro, se B for muito maior, B for muito maior que a soma dos raios, né? Um vai passar pelo outro e não vai ter colisão nenhuma. E agora, se B igual a exatamente 0, vai ter aquela situação que eu falei antes de colisão frontal, colisão unidimensional, tá? Eu falei aqui a duas esferas, mas evidentemente o exemplo mais fácil de se visualizar aqui são duas bolas de bilhar, tá? Então, dependendo do jeito que você bate, você tem um parâmetro de impacto, você tem determinado ângulo, que, claro, você não precisa, a pessoa que joga não precisa saber colisões para jogar bem. Na prática, o cara, né, tem um jeito dele de bater que sabe para onde que cada um vai, tá? Mas aqui a gente consegue olhar do ponto de vista da física. Então, esse parâmetro de impacto é aqui só para mencionar. Então, se B
igual a zero, eu tenho colisão frontal. Eu não vou falar mais nada desse parâmetro impacto, porque em tese eu consigo deduzir uma expressão aqui final que vai ficar em função desse parâmetro impacto e vai ter aqui as dimensões de M1 e M2. Mas aí é numa disciplina mais avançada e não é o objetivo desse curso. Tá? Então vamos lá, vamos explorar isso aí. É uma situação, novamente, que em processo de colisões, força resultante externa igual zero, o que implica que o momento total inicial é o momento total final. Que isso que implica que P1 I mais P2I igual a P1F mais P2F, equação vetorial. Só que eu peguei a condição que colisão entre um projétil, que é esse cara, e um alvo fixo. Tá? Estou tratando particular. Tá? Projétil mais alvo fixo. Então, projétil alvo fixo, o que acontece? Esse cara aqui é zero. Tá? E aí eu tenho duas equações, porque o que eu tenho aqui em cima é uma equação vetorial. Eu vou ter uma direção x, que é horizontal, e direção y, que é vertical. Na direção P1i é M1, V1i. Só. Igual. P1f, componente x, é M1 vezes V1f módulo. Esse ângulo é θ1. Se eu projeto θ1, V1f, se eu projeto V1f no eixo x, eu fecho esse ângulo θ1, portanto é cosseno de θ1. Então eu tenho M1 V1f cosseno de θ1 mais V2f, eu venho aqui, tem um ângulo θ2 com eixo x, se eu projeto no eixo x, é cosseno de θ2. Então vai ficar M2 V2f cosseno de θ2. Direção y. Todo momento inicial está na direção x. Então é zero. V1f tem um cosseno de θ1 se eu fecho. Se eu abro o ângulo, eu tenho seno de θ1, que é a projeção vertical. Então eu tenho M1 V1f seno de θ1. Aí eu tenho aqui V2f, a projeção no eixo y. θ2 é em relação horizontal. Fecho, eu tenho cosseno. Abro, eu tenho seno. Só que está apontando para baixo e para cima é positivo. Então é menos M2 V2f seno de θ2. Tá? Então, a princípio, são essas duas equações. Mas, eu posso falar que essa colisão é... Deixa eu apagar aqui o parâmetro de impacto, não vou precisar mais. Eu posso falar que a colisão é elástica. Então significa que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Tá? O que é energia cinética? Inicialmente eu tenho meio M1 V1i ao quadrado mais meio M2 V2i ao quadrado. Você não precisa nem escrever, porque esse V2i é zero, porque está em repouso inicialmente. Igual energia cinética depois, que é meio de M1 V1f ao quadrado
mais M2 V2F ao quadrado. Tá? O que eu posso fazer aqui? Meio, meio, meio vai embora. Dá uma aliviadinha aqui. Cancelar os meios. Tá? E aí, a princípio, eu tenho aqui de uma equação vetorial, porque a colisão é bidimensional, a conservação de momento vai dar duas equações, e eu tenho uma terceira equação se a colisão for elástica. Tá? E, de novo, eu tenho três equações, eu tenho que ter só três incógnitas. Se eu tiver mais de três incógnitas, eu não consigo resolver todas as incógnitas, né? Teria que ter três, tá bom? E aí, cada caso vai ser um caso. Aí, eu posso pegar um problema desse tipo aqui, que os ângulos são dados, algumas velocidades são dadas, tá? Ou eu tenho que achar um ângulo, eu tenho que achar uma velocidade final, tá? Então, eu consigo utilizar essas expressões aí, que eu tenho aqui na lousa. Tá? Então, eu vou pegar um caso particular, que vai ser o exemplo 2, e eu vou usar essas equações aqui. Tá? Então, exemplo 2. Então, deixa eu... Tem essa equação aqui. E essas duas equações. 1, 2, 3. Tá? E aí eu vou... Exemplo 2. Exemplo 2 diz que eu tenho um próton com uma determinada velocidade inicial, aqui. Ele bate num outro próton e os dois saem andando. Tá? Só que o problema fala que o ângulo θ1 é 37 graus. Tá? Ele dá o valor de V1i, que é 3,5 10 a quinta metros por segundo. Tá? Quando a gente fala em partículas subatômicas, né, um próton, um elétron, etc., a gente tem que tomar cuidado, se ninguém fala nada, quando forem resolver um problema desse tipo aqui, verificar se o problema é relativístico ou não. Tá? Claro, nesse curso aqui a gente não está falando de relatividade, embora o próximo capítulo do livro do Survey, ele fala de relatividade. Tá? Um jeito de ver isso, né, vocês têm que estar atentos, é verificar aqui qual é a relação, né, qual é o tamanho dessa velocidade comparado com a velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? Isso aí é 1 milésimo menor do que a velocidade da luz. É um fator 3 ordens de magnitude, né? Fator 1000. Então, significa que eu estou seguro em considerar esse processo como sendo não relativístico. Tá? Então, essas equações valem. Só uma observação para uma situação geral, né? Vocês não estão num curso de fenômenos mecânicos, você vai ter que resolver um problema por algum motivo, né? E de repente o processo é relativístico. Tá? Então, isso aqui não vai funcionar. Então, vamos lá. Então, tem esse detalhe. Segundo detalhe é que, para esse problema aqui, como são dois prótons, significa que M1 igual a M2. Tá? E que eu vou chamar simplesmente de M. Tá? E aí eu quero achar a velocidade, e o que ele dá mais? Ele dá a
a velocidade inicial, né? Ele vai dar a velocidade inicial e eu quero achar as duas velocidades finais e o ângulo θ. Então eu tenho que achar duas velocidades, que são as velocidades finais, mais um ângulo θ2. 3 caras. Mas eu tenho aqui 3 equações, tá? Portanto, eu consigo encontrar. Então, isso é fundamental também. Vocês estão resolvendo um problema, quantidade de incógnitas tem que ser o número de equações independentes. Caso contrário, vocês não conseguem resolver. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou particularizando essas 3 fórmulas para a situação do exemplo 2. Tá? Então, vamos lá. Essa equação de cima, massa é M. Massa M. São iguais. Como são iguais, cancelo. Tá? Então, eu tenho essa equação de cima. Daqui, M, M, M. Cancelo M. Então, eu vou ter essa equação aqui. De baixo, M, M. Fatório M, desse lado é 0. Então, eu cancelo. Tá? Então, então, essas equações que eu tenho, eu posso, por exemplo, agora, deixa eu trabalhar com essas equações. Eu acho que até vou manter esse cara no máximo que puder. Tá? A velocidade inicial aqui é numérico, né? No final, só no final que eu vou substituir. Tá? Então, o que eu posso fazer daqui é escrever em função o V2F, isolar, e vai ser a seguinte equação. V2F ao quadrado é igual V1 I ao quadrado menos V1F ao quadrado. Tá? E eu vou tentar sumir com substituindo o V2F e ficar em função de V1F para achar V1F. Só que tem um detalhe aqui, deixa eu ver. O θ1, que é 37 graus, é conhecido. Então, cosseno aqui vai ser de... Faltou falar sobre isso. 37 graus. Seno de 37 graus. θ2 eu não conheço. Então, eu vou ter que sumir com esse θ2 daqui, dessa equação aqui. Mas aqui eu tenho cosseno de θ2 vezes V2F, eu tenho seno de θ2 vezes V2F. Então, sinal negativo, mas tudo bem. É 2F cosseno, V2F seno. O que esse cara sugere? Passar esse cara para cá, passar esse cara para cá, quadrar os dois lados e somar uma equação pela outra. Aí eu sumo com θ2, porque cosseno ao quadrado do ângulo mais o seno ao quadrado do ângulo é 1. Tá? Então, esse é o jeito de sumir com o θ2. Então, deixa eu fazer isso aqui. Eu vou acabar apagando aqui. Pronto. Aqui eu não preciso mais também. Tá? Então, eu vou pegar aqui, azul, V1i menos V1f cosseno de 37 graus ao quadrado é V2f ao quadrado cosseno ao quadrado de θ2. Essa é a equação. A outra, V1f ao quadrado seno de 37, tudo isso ao quadrado, igual V2f ao quadrado seno ao quadrado de θ2. Tá? Esse cara passa aqui, vem com sinal negativo, negativo com negativo dá mais, mas isso não importa, porque eu vou quadrar os dois lados,
e obtenho isso aqui. Tá? E aí eu somo membro a membro. Tá? Somando membro a membro, acho que eu vou ter que manter essa, acho que eu consigo fazer aqui. Somando membro a membro, vou ter o quê? V1i ao quadrado deixa eu ver se eu fiz isso mesmo. É menos 2 vezes V1i, V1f, cosseno de 37 graus, tá? Que é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, mais o segundo ao quadrado, V1f cosseno de 37 quadrado, eu estou somando de baixo, que é V1f seno de 37 quadrado. Então vai ficar V1f ao quadrado e o seno aqui, cosseno, vão embora, porque cosseno ao quadrado de 37 mais seno ao quadrado de 37. Então esse aqui é o lado esquerdo. O lado direito fica V2f ao quadrado. Tá? Mas quem é V2f ao quadrado? De acordo com a equação da conservação de energia cinética, é V1i ao quadrado menos V1f ao quadrado. Então, esse cara aqui é V1i ao quadrado menos V1f ao quadrado. Então, isso, V1i vai embora. Aí vai ficar, passa para cá, vai ficar menos 2 vezes, então, vamos lá, essa equação daqui vai ficar menos 2 vezes V1i, V1f, cosseno de 37, igual, passa para cá, menos 2 vezes V1f ao quadrado. V1f com 1 V1f aqui. Menos 2 com menos 2. Portanto, V1f vai ser V1i cosseno de 37 graus. V1i é dado 3,5 vezes 10 a quinta metros por segundo, tá? Então, eu consigo achar a velocidade V1f, que vai me dar 2,80 vezes 10 a quinta metros por segundo. Tá? Pronto. Aí eu tenho V1f. Como é que eu acho o V2f? Tem várias equações aqui, né? Mas eu posso usar essa equação aqui, que é um ideal, porque eu tenho V1f, o V1i é dado, portanto eu tiro o V2f daqui. Tá? Então, tirando essa equação aqui, eu acho que eu vou apagar aqui. E aí, dessa equação, V2f é raiz de V1i ao quadrado menos V1f ao quadrado. V1i, 3,5 vezes 10 a quinta metros por segundo. V1f, 2,80 10 a quinta metros por segundo. Só substituir e eu acho V2f igual a 2,10 vezes 10 a quinta metros por segundo. Tá? Falta quem? θ2. Vamos lá. Eu olho aqui, que eu não preciso mais ninguém. Essa equação tem θ2. Essa equação tem θ2.
é óbvio que eu vou pegar a equação mais simples, né? Para não precisar fazer um trabalho extra, que é a equação de baixo. Essa equação de baixo vai dar o quê? Vou passar para cá, para a esquerda, vai ficar V1. Então, essa equação aqui vai ficar V1F seno de 37 graus é igual V2F seno de θ2. Passo o V2F para cá, dividindo. Então, seno de θ2 é V1F seno de 37 dividido por 2F, V2F. Tá? Então, isso aqui, só substituir, vocês vão obter que θ2 igual aproximadamente 53 graus. Tá? Então, aqui não vou precisar mais. Em princípio, terminou. Tá? Aí só uma curiosidade é que θ1 é 37 graus. θ2, 53 graus. Se eu somo, isso aqui vai dar 90 graus. Tá? Não é coincidência. É possível mostrar que a soma desses ângulos finais são iguais, a soma é igual a 90 graus, desde que, primeiro, as duas massas sejam iguais, ou seja, as duas partículas que colidem têm a mesma massa. É o caso aqui, próton com próton. Segundo, a colisão precisa ser oblíqua. Claro, se não for oblíqua de frente para frente, né? De frente não vai ter esse ângulo. Então tem que ser uma colisão oblíqua e tem que ser uma colisão elástica. Ou seja, eu coloquei também a conservação da energia cinética. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Não importa, né, o parâmetro de impacto lá que eu falei, a colisão vai ser sempre assim. Vem aqui. Depois eles vão sair. Esse ângulo aqui, 90 graus. Tá? Desde que seja massa M, KI igual KF. Tá? E colisão IB, aquele parâmetro de impacto diferente de zero. Tá? O que caracteriza a colisão oblíqua. Tudo bem? Bom, então com isso eu encerro o que seria, né, o que é uma aplicação mais específica de conservação de momento linear, que é processo de colisão. Claro, a gente viu na aula passada também que não há necessidade, né, ter esse processo de colisão. Esse processo de colisão é um caso especial, um caso particular de conservação de momento linear. Tá? Bom, na aula que vem o que eu vou falar? Eu vou falar de momento linear envolvendo um sistema de partículas, tá? N partículas. E para isso, também vou falar de corpos rígidos, também, por exemplo, né? E quando eu vou falar de momento, conservação de momento, é interessante introduzir uma grandeza, um conceito fundamental nessa parte, que é chamado de centro de massa. Então, eu vou começar a aula que vem falando sobre centro de massa e tratar o sistema com N partículas, tá bom? Então, isso vai ser feito na quarta-feira, tá? Então, a gente se vê até lá, um abração, tchau, tchau!